Olá, pessoal! Trago o resumo do capítulo 14 de Um Refúgio para o Amor. Mas antes, por gentileza, se inscreva no canal, deixe seu like e ative o sininho. Quinta-feira, 13 de julho. Clara e Rodrigo acompanham a reforma no apartamento dele. Rodrigo não demonstra nenhum entusiasmo. Bernardo procura Cláudio e pergunta que possibilidade há da cliente dele não processar Lastra. Cláudio diz que não vai aconselhar Luciana não fazer isso, mas vai respeitar a decisão dela se ela não quiser acusar Lastra. Bernardo se compromete com Cláudio a fazer Lastra a desistir do processo. Rosalina vai até o túmulo de Aurora, chora e pede perdão a ela. Oscar diz a Maximino que localizou todos os colaboradores que participaram com ele desde a fundação da empresa. Oscar diz a Maximino que houve um que ele deu muito trabalho para encontrar, um tal de Cláudio Linhares, o sócio dele. Maximino fica estranho e diz ao Oscar, ex-sócio. Rosalina diz a Aurora que prometeu cuidar da filha dela, mas não podia suportar a ideia de ter alguém que a lembrasse tanto dela, a mulher que roubou o amor do seu esposo, que destruiu a felicidade da família dela. Rosalina diz que sabe que já é muito tarde, mas quer que a Aurora saiba que ela está arrependida do que fez, pois essa culpa não a deixa viver em paz. Cláudio chega no cemitério e encontra Rosalina suplicando perdão de Aurora. Rosalina fica surpresa ao ver Cláudio. Cláudio diz para Rosalina não chorar mais, que Aurora não tem nada para perdoá-la. Sozinho em sua sala, Maximino diz: Cláudio Linhares, você não vai voltar a entrar na minha vida. Cláudio diz a Rosalina que nunca vai ter palavras suficientes para agradecer a ela pelo que fez à esposa dele e à sua filhinha. Cláudio diz que nos últimos minutos de vida de Aurora e da filha dele, Rosalina esteve ali ao lado dela e isso ele nunca vai esquecer. Rosalina fica sem reação diante de Cláudio. Luciana lê a carta de Arite. A secretária de Cláudio avisa a Luciana que Lastra retirou a denúncia contra ela e pergunta se ela vai querer ainda continuar com o processo contra Lastra de assédio sexual. Luciana fica muito feliz com a notícia e diz que não quer continuar mais com o processo e que quer distância de Lastra. Aldo começa a trabalhar como motorista na empresa de Maximino. Jerônimo, o pai de Vic, dá instruções a ele do que é para ser feito. Patrício diz a Rodrigo que é o aniversário de Luciana e pede para ele comprar um presente para ela no nome dele. Brígida liga para Clara e diz que Rodrigo brigou com ela por culpa de Luciana. Brígida diz a Clara que Rodrigo ficou furioso com ela e defendeu Luciana. Brígida diz que Luciana tirou folga porque é o aniversário dela e com certeza vai comemorar com algum homem. Clara agradece Brígida e pede para ela continuar informando. Clara diz à mãe que a doméstica está bancando a esperta e não sabe do que ela é capaz. Julieta diz a Clara que é assim que se fala. Como Patrício pediu, Rodrigo compra um livro para Luciana e pede para a vendedora colocar um cartão junto. Luciana vai visitar Violeta.
Violeta pede para Luciana lhe contar como vão as coisas com o galã bonitão que foi procurá-la. Luciana diz que não vai, que já disse à amiga que ele vai se casar. Rodrigo compra um colar para Luciana. Paz conta para Luciana que Aquiles disse que vai devolver a casa dela, mas diz que não sabe o que fazer. Luciana diz para a mãe que este velho deve querer outra coisa e para ela não procurá-lo. Luciana diz à mãe que vai pedir assessoria a um advogado que conheceu na cidade. Com certeza ele vai ajudá-la. Em casa, Rosalena reza e diz que precisa de perdão. Brígida interrompe dizendo que Luciana pediu permissão a Patrício para tirar o dia livre, porque sabe que ele não lhe nega nada. Cláudio leva um bolo para Luciana. Rosalena reclama com Patrício por ele ter dado permissão para Luciana sair. Patrício diz à mãe que Luciana não lhe pediu nada, ele quem deu o dia de folga para ela, porque é o aniversário dela. Jana diz que Luciana está fazendo 19 anos. Rosalena fica pasma ao escutar isso. Cláudio deixa Luciana na mansão Torreslanda. Rodrigo vê Luciana entrando e entrega o presente para ela. Nesse momento, Clara chega e diz para si mesmo: abraça, se atreve a abraçá-la. Luciana fica sem jeito ao ver Clara. Pega o presente de Rodrigo e o agradece. Rodrigo diz a Luciana que espera que ela goste do presente. Luciana diz que sim e se afasta dele. Clara pergunta a Rodrigo o que ele estava dando para a doméstica. Rodrigo diz que Clara está outra vez com ciúmes e diz que Patrício pediu para ele comprar um presente para Luciana. Clara diz: e é por isso que ela estava feliz? Ou será que você também deu algo para ela? Rodrigo diz que sim e diz que hoje é o aniversário dela. Clara exige que Rodrigo lhe diga o que deu para a doméstica. Rodrigo diz que deu uma joia para Luciana e para Clara não ficar com raiva por pouca coisa. Clara pergunta por que Rodrigo não dá algo para Brígida ou Matilde. Rodrigo diz que hoje não é o aniversário de Brígida. Maximino pergunta se Vicky queria lhe causar um problema indo na casa dele. Vicky diz que Nicole mandou e ela não podia fazer absolutamente nada. Irritado, Maximino diz que se vê que não pode negar o que Nicole diz, que deixa o trabalho então e desliga o telefone na cara dela. Luciana agradece Patrício pelo presente. Patrício diz que espera que ela goste. Ao ficar sozinho com a irmã, Patrício diz a Jana que chegou a ver o pai de Luciana de longe, em São Francisco do Alto, antes do acidente dele. Luciana vê o livro que Patrício lhe deu e, ao ver o presente de Rodrigo, fica encantada. Clara pede para Rodrigo dizer para o arquiteto se apressar com a reforma do apartamento, mas diz que se encarregou de que o quarto dele sempre esteja pronto para eles. Rosalena diz para Maximino que se encontrou com Cláudio Linhares. Cláudio diz para si mesmo que vai limpar o nome dele e ainda que morra, ele vai revelar o tipo de homem horrível que verdadeiramente é Maximino. Rosalena conta para Maximino como foi o seu encontro com Cláudio. Maximino fica furioso e briga por Rosalena ter ido ao túmulo de Aurora. Rosalena diz a Maximino que está ficando louca de raiva, louca de rancor e de angústia.
que Aurora confiava nela e ela a traiu por culpa dele, porque se ele não tivesse se apaixonado por Aurora, isso nunca teria acontecido. Maximino diz que já chega e sai do quarto, deixando Rosalena só. Feliz, Luciana mostra para Matilde o presente que Rodrigo deu para ela. Matilde diz a Luciana que se alguém lhe perguntar quem lhe deu, que ela não diga que foi o Rodrigo, porque pode tê-lo um problema. Brígida vê Luciana com o colar e pergunta quem deu para ela. Luciana não responde, somente sorri. Rosalena diz a Luciana que soube que foi o aniversário dela e pergunta se ela esteve com a família. Luciana responde que não e diz que a família dela está muito longe. Rosalena pergunta de onde Luciana é. Luciana diz que é do norte, de um povoado que se chama São Francisco do Alto, e os pais dela também são de lá. Brígida aproveita que a Luciana está com Patrício, ajuda Clara a entrar no quarto dela sem ser vista. Luciana entra em seu quarto e se assusta ao encontrar as folhas do livro que Patrício lhe deu, espalhados pelo chão. E Clara diz a Luciana que avisou para ela deixar em paz o noivo dela. Luciana enfrenta Clara e diz que ela não tem nenhum direito. Clara diz a Luciana que aquilo é somente uma pequena amostra de que ela é capaz para defender o que é dela. Clara arranca o colar do pescoço de Luciana, joga no vaso e dá descarga. Luciana se desespera. Clara diz a Luciana: aí está o seu presente, que desfrute. E o teu livro, isso ainda pode ler, gata de quarta. Clara vai embora. Luciana fica arrasada e chora. Em seguida, a Brígida vai até o quarto de Luciana e diz: você se lembra daquela vez que me ameaçou? Eu disse que você tinha colocado um escorpião nas costas, e aí tem a prova. Clara desfruta ao contar para Julieta o que fez com Luciana. Julieta diz que Clara dessa vez colocou a doméstica no lugar dela. Clara diz que Julieta tinha razão e Brígida preparou todo o terreno para ela entrar no quarto de Luciana e que não há dúvida de tê-la ao seu lado é muito importante. Cláudio conversa com sua secretária sobre o encontro que teve com Rosalena. Cláudio diz que a filha dele nasceu morta e Rosalena, apesar de ser a mulher do homem que o traiu e o culpou por toda sua desgraça, ela tomou a tarefa de dar a Aurora e a filhinha dele uma sepultura digna. Cláudio liga para Luciana e diz que Lastra retirou a denúncia. Ela é completamente livre e a convida para almoçar no dia seguinte. Luciana agradece Cláudio, chorando, e diz que prefere falar com ele em outro momento. Cláudio fica preocupado com Luciana. Patrício faz novos exames e Luciana e Maximino esperam por ele. Maximino faz perguntas a Luciana sobre a família dela. Luciana diz a Maximino de onde é. Nesse instante, Rodrigo chega no hospital e o médico pede para Maximino acompanhá-lo. Luciana fica sozinha com Rodrigo. Rodrigo pergunta pelo colar que ele deu para ela se ela não gostou. Luciana diz que gostou muito. Rodrigo diz que não parece que ela gostou. Luciana diz que na verdade é um presente muito bonito que já deram para ela. Rodrigo diz que é claro, por isso ela não está usando e espera que o livro tenha sido do agrado dela. Maximino interrompe, dizendo que Patrício já foi liberado e eles podem ir embora.
Cláudio e Luciana almoçam juntos e ele pergunta se pode saber por que ela estava chorando quando conversaram por telefone. Luciana se abre com Cláudio sobre Rodrigo e conta tudo o que Clara fez com ela. Cláudio diz que Luciana não pode aceitar ser tratada assim e pergunta por que ela não vai embora daquela casa. Luciana diz que não pode e não quer. Cláudio se dá conta do porquê Luciana não quer sair da casa dos Torreslanda e pergunta se ela se apaixonou por Rodrigo. Luciana diz para Cláudio que ela não pode mentir, que tem lutado contra esse sentimento, mas está apaixonada por Rodrigo. Cláudio diz a Luciana que acha que ela colocou os olhos no homem errado. Luciana diz que sabe que o amor dela por Rodrigo é impossível, mas uma pessoa não pode mudar o sentimento, as ilusões que vão nascendo no coração. Cláudio diz para Luciana não se apegar a essa ilusão, porque às vezes o amor também significa dor. Rosalena pede para o padre Ernesto falar com Patrício, porque ele quer Luciana ao lado dele o tempo todo, e ela acha que, se não fosse por ela, Patrício não faria nenhum esforço para se curar, e isso não está certo. Rosalena diz que talvez Padre Ernesto consiga convencer Patrício que essa dependência dele por Luciana é loucura. Contente, Lourenço mostra para a mãe Madalena o dinheiro que ganhou no jogo. Lourenço diz que se continuar indo bem assim, logo ele vai embora dali. Paz não gosta que Lourenço jogue apostado e diz que aquele não é o caminho. Aquiles e Procópio os observa à distância. Aquiles diz a Procópio que Lourenço pensa que está com sorte, mas se soubesse que no final ele vai ser o vencedor. Aquiles diz que o imbecil do Lourenço vai levá-lo direto para onde está Lucianinha. Luciana conta para Cláudio que Rodrigo a beijou e que conheceu ele na cidade dela. E é tudo, pessoal. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.